Essa é uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Uma esposa descobre que seu marido foi preso, mas inocente, ele fez isso para acobertar sua amante que era a verdadeira culpada. Mas o marido consegue fazer a esposa de boba de acreditar que ele mudou. E tempos depois a vida coloca cada coisa no seu devido lugar. Marido vai à cadeia para acobertar sua amante, depois abandona a esposa e mais tarde, o preço é cobrado. Maria e Arnaldo são um casal que parecem se amar e serem felizes, embora eles não tenham filhos, mas as coisas parecem andar muito bem com o casal. Porém um dia, Maria tem uma surpresa desagradável que vai mudar sua vida completamente. Arnaldo é preso por um crime e mais uma surpresa, Maria descobre que ele tem uma amante chamada Fabiola. Tudo isso foi uma verdadeira bola de neve que desmoronou na cabeça de Maria. Após uma longa investigação, tudo apontava para Fabiola, mas Arnaldo assumiu toda a culpa por amor à sua amante. No tribunal, ele acobertou a verdadeira criminosa e assumiu toda a culpa. Na prisão, Maria visita Arnaldo e ele diz que Fabiola não pode ser presa, ela tem filhos e eles não tinham, mas era Maria que ele amava, por isso ele terminou tudo com Fabiola. Ele diz que mudou. Maria acreditou em Arnaldo e o perdoou. Arnaldo foi condenado a 3 anos de prisão. Durante esse tempo, as coisas para Maria não foram fáceis. Por onde passava, todos faziam perguntas constrangedoras que deixava Maria vermelha de vergonha, como por exemplo: é verdade que seu marido está preso para acobertar a amante? Você o perdoou? Você não se sente humilhada? Você não acha estranho ficar do lado de um infiel que te traiu e te enganou? E várias outras coisas do tipo. Maria era perseguida com esse assunto por onde passava. Mas amava seu marido e era uma esposa fiel e estava esperando por Arnaldo. Em um dia, Maria estava em uma cafeteria chique e muito bonita da cidade, um restaurante especializado em café da manhã. E um belo homem loiro, alto e muito bonito de olhos claros perguntou se ela não queria um café, que ele pagava. Mas Maria recusa e diz que é casada. Mas aquele homem ficou nas nuvens com a beleza de Maria. E sabia que era a mulher cujo marido Arnaldo foi preso para acobertar a amante e esse homem respeitou a decisão de Maria. 6 meses depois, finalmente chegou o dia e Arnaldo estava livre. Em casa Maria e Arnaldo se abraçam. Ele diz que conseguiu suportar tudo. Graças a Maria. Tudo parecia correr às mil maravilhas. Mas uma semana depois, Arnaldo chamou Maria e disse que queria conversar. Maria animada pergunta qual seria a surpresa amorosa ou algo do tipo. E Arnaldo joga um verdadeiro balde de água fria e diz que viu Fabiola. Ele diz que o marido abandonou Fabiola, depois que descobriu sobre seu caso com ela. E agora ela estava criando os filhos dela sozinha. Maria perguntou se por acaso ele estava sugerindo que ajudasse ela. Mas Arnaldo disse que não era isso, ele disse que iria viver com Fabiola. Nesse momento o coração de Maria disparou. E perguntou como assim morar com ela. Por causa dessa mulher ele ficou na cadeia, foi humilhado e maltratado, e Maria ficou ali sendo fiel, esperando por ele e assim Arnaldo agradece. Mas Arnaldo disse que ele pensava ter lidado com seus sentimentos, mas é mais forte que ele, a amava e era a mulher de sua vida. Arnaldo disse que seguiria seu coração. E Maria disse de como pode ser tão canalha em fazer isso. Ela que apoiou e ficou do seu lado nesse momento delicado. Que decepção! Arnaldo não pensou 2 vezes, arrumou as malas, se divorciou de Maria e foi viver com Fabiola. Maria viu que foi uma dura e terrível lição que aprendeu. Arnaldo nunca mudou, apenas se tornou temporariamente o que ela queria, ficou prisioneira dele durante 3 anos. Ela diz que poderia ter arrumado um amante e não arrumou, ficou sendo fiel a ele e assim ele agradecia. Nesse momento, Maria lembrou que deveria ter aceito o café oferecido por aquele estranho e não ter sido devotada à toa por um canalha que não merecia seu amor. Maria viu que seu casamento e sua relação com Arnaldo não tinha mais salvação, decidiu apagar Arnaldo da sua vida e da sua história. Ela decidiu que não iria perder mais tempo, começou a se arrumar, ficar bonita e decidiu ir novamente naquela cafeteria. Para sua surpresa, novamente aquele homem bonitão estava ali. Ele ofereceu um café dizendo que iria pagar e dessa vez ela aceitou. Ele se apresentou e disse que seu nome era Adriano. Então Maria e Adriano começam uma relação de amizade. Maria contou de sua vida e Adriano falou da vida dele, eles pareciam se completar e se dar bem. Maria falou de seu ex-marido canalha, da prisão dele e da amante que ele voltou para ela. Maria disse que está divorciada e livre. Adriano fica indignado com o ex de Maria e diz que ela estava livre de um peso, uma âncora que ficou presa nela.
Diz que Maria agora deveria seguir em frente, esquecer o passado e não olhar para trás. Ela deveria começar uma nova história. Maria diz que agora percebeu isso e não iria mais perder mais um segundo da sua vida. Adriano diz que sabia do ocorrido com o seu ex-marido porque ele viu nos jornais, mas não ligava para os julgamentos que faziam dela. Pois ninguém poderia falar mal dela, ela cumpriu seu papel de esposa e não tinha culpa nenhuma, ela não foi infiel e nem traiu ninguém. Que a única vítima disso tudo era ela. E Adriano diz que se apaixonou por ela desde que a viu nos jornais e ela não sai da cabeça dele. Maria fica maravilhada e vermelha de vergonha, mas desta vez de alegria. Então Adriano diz que é dono e proprietário deste café e perguntou se Maria não queria iniciar um romance com ele. Sem perder tempo, Maria aceita, eles se divertem, trabalham e organizam o café. A relação começa a fluir e aos poucos Adriano começa a conquistar seu coração. Maria está feliz, então Adriano organiza uma festa e de joelhos, ele pergunta se Maria não quer ser sua esposa. Maria, surpresa e muito emocionada, aceita a proposta de Adriano. Maria só faltou criar asas e voar no ar e sentiu que um amor verdadeiro estava brotando pela primeira vez. Então, depois de 2 meses de planejamento, Maria e Adriano se casam na igreja. E com a bênção do padre, eles se dirigem para o local do evento. Diante dos convidados, Maria e Adriano fazem um balé de noivos, e todos ficam animados com o casal. Depois de tudo isso, Adriano e Maria vivem seu casamento felizes com confiança, amor e respeito. Meses depois Maria fica grávida de Adriano, eles têm um casal de gêmeos, um menino e uma menina, e isso aqueceu ainda mais a relação de Maria e Adriano. Adriano diz que Maria é a mulher de sua vida e sem ela, a vida dele não tem sentido, sem ela, ele morre. Maria diz que não é para tanto, mas fica admirada com o amor verdadeiro e a declaração sincera e verdadeira de seu marido. 7 anos depois, Maria está em sua casa e, para sua surpresa, alguém bate na sua porta, e era Arnaldo, o seu ex-marido, mas ele estava barbudo e com uma cara triste e completamente devastado. Arnaldo disse que infelizmente ele estava viúvo, pois Fabiola faleceu há 1 ano de câncer. Ele disse que mesmo amando Fabiola, ele nunca deixou de pensar em Ana. Os filhos de Fabiola agora estão com o pai depois que ele entrou na justiça e ficou com os filhos. Ele tomou a casa que era de Fabiola alegando que era herança dos seus filhos e expulsou Arnaldo de lá. Arnaldo diz que agora que Fabiola não existe mais, eles poderiam começar tudo de novo. Desta vez ele disse que seria um marido fiel e nunca mais iria trair Maria, que agora seria o marido dos sonhos. Maria diz para Arnaldo de como ele pode ser tão descarado de voltar depois de anos. Ela diz que Arnaldo agora era passado, não sentia mais nada por ele. Ela aprendeu a se valorizar e a valorizar aqueles que verdadeiramente amam. Mas Arnaldo diz que isso não seria possível. Maria o amava e isso não poderia ter mudado. Mas Maria disse que não iria perder tempo esperando por ele, que já teve essa experiência e foi desagradável. Arnaldo já ia rebater o argumento de Maria quando os filhos dela apareceram na frente da casa perguntando à mãe quem era aquele homem. O mundo de Arnaldo desmorona de vez e ele pergunta sobre aquelas crianças e quem eram os pais delas. Maria diz que aquele menino e aquela menina eram seus filhos. E sim, ela casou com um homem maravilhoso que a ama incondicionalmente. Ela estava muito feliz. O nome do seu marido era Adriano e Adriano agora era o verdadeiro homem da vida dela. Ela diz que Arnaldo felizmente chegou tarde e que a fila andou. Arnaldo então chora de tristeza e lamenta tudo o que fez. Mesmo que Maria tenha filhos, ele disse que a queria de qualquer maneira. Que largasse esse cara e voltasse para ele, prometendo que não iria falhar nunca mais e nunca mais iria trair ela de novo e até criaria esses gêmeos como se fossem seus filhos. Maria diz que Arnaldo é pior que Pinóquio de tão mentiroso, e que a única coisa que sente por Arnaldo é pena, isso porque o que Arnaldo estava pedindo era uma atitude imatura de uma pessoa desesperada e não de alguém que ama verdadeiramente. Maria diz que seus filhos têm um pai de verdade e não são órfãos para serem adotados e Adriano era um marido devotado e um grandioso pai. E Arnaldo escolheu esse caminho, agora deve arcar com as consequências de seu ato. Então Maria se despede de Arnaldo e diz que agora ela está feliz. Que Arnaldo seguisse seu caminho e nunca mais aparecesse em sua vida. Maria entrou para dentro de sua casa com seus filhos e fechou a porta na cara de Arnaldo. Arnaldo ficou destruído e seu coração rompeu em pedaços, totalmente desolado e sem chão. Sua amante estava morta e sua ex-mulher se casou de novo. O arrependimento veio tarde demais. A vida tinha dado uma lição que ele nunca esqueceria pelo resto de sua vida. Horas depois, Adriano chega em casa com uma pizza para comerem,
flores para Maria e brinquedos para seus filhos. Maria teve seu tempo perdido, sua fidelidade e sua devoção recompensadas. Adriano e Maria foram feitos um para o outro. Já Arnaldo ficou totalmente desolado, sem nada e totalmente sozinho. Já que nem emprego ele conseguia por ter ido para a prisão. Ele estava querendo amar e ser amado. Se ao menos Arnaldo dissesse a verdade para as autoridades que foi sua amante que cometeu aquele crime e não ele. Moral da história: nunca desperdice seu tempo com quem não valoriza o seu amor, seu sacrifício e devoção. Siga em frente, esqueça o passado e não olhe para trás. Valorize aqueles que verdadeiramente te amam e estão ao seu lado. O que você achou desta incrível história? Comente abaixo e deixe sua opinião. Conteúdos toda semana.